Então, a comunicação sensível aposta exatamente nisso que se chama pequenas percepções, né, que são as formas como as pessoas individualmente recebem e trabalham a comunicação, que, na nossa maneira de ver, é mais eficaz, né? Ou seja, a eficácia ocorre no pequeno, no discreto, no sutil. Então, a comunicação sensível se volta a isso. Nós falamos na primeira aula, dando uma introdução à disciplina, já revendo um pouco o conceito de estético em Kant, né? Como nós vimos, a noção que Kant tinha do belo e do sublime, que, a nosso ver, não parece que pode ser aplicada em sua forma plena hoje em dia, né? Houve 5, pelo menos, comentários diferentes sobre isso, que eu apresentei, sobre a questão do belo, como um primeiro ponto aqui, e do sublime, como a nossa maneira de perceber o mundo, de entender o mundo, de trabalhar o mundo, e que isto, na verdade, hoje tem que ser reposicionado em função da sociedade atual, das tecnologias e das diferenças de apreensão de todos os fenômenos estéticos hoje na nossa realidade. Falei também da contribuição de Alfred Whitehead, né? Aquele filósofo inglês que, na verdade, passou a ser recuperado recentemente, especialmente pelo Bruno Latour e pela Isabelle Stengers, que é um filósofo que também aposta mais na emoção, que para ele antecede a cognição. Quer dizer, primeiro nós nos envolvemos com as coisas, depois é que nós vamos trabalhar essas coisas, que é um pensador também que aposta exatamente na dinâmica das coisas, as coisas estão sempre em movimento, as coisas estão sempre em sua constante reelaboração e que nada está parado, né? Enquanto Heidegger se colocava a questão por que existe algo e não o nada, o Whitehead se colocava a questão por que as coisas mudam, né? E por que aparece o novo, né? Que é uma questão muito interessante, eu acho, né? Do ponto de vista aqui nosso, de pensar a comunicação, que ela está sempre mais ligada à questão do novo e da sua transformação. Falei também na primeira aula sobre o Merleau-Ponty, aquele filósofo francês do grupo de Sartre, e que desenvolveu também um olhar sobre a comunicação a partir do destaque ao fato de que as coisas não estão só no sujeito, mas elas são compartilhadas pelo universo do qual ele participa, sendo ele esta parte, esta carne deste mundo maior. Merleau-Ponty também aposta na questão de que nós não vemos somente as coisas que estão na nossa frente, mas vemos também, ao mesmo tempo, o invisível, né? E tem também o seu conceito de percepção, que nós vamos desdobrar talvez um pouco mais adiante. Bom, nós temos parado aí, deixando ainda de falar sobre o Bachelard e a sua discussão com o Bergson, né? Que é também uma parte do nosso resumo, né? O que acontece? O Henri Bergson é um pensador francês, né, que levantou a questão no estudo das emoções, dizendo que emoções são fatos que não podem ser mensurados, né? Não podem ser, digamos assim, marcados por nenhum sistema de mensuração do ponto de vista matemático, físico, tudo.
Aí ele dizia, Bergson, a alegria, as paixões, as emoções são intensidades. E as intensidades são fenômenos que a gente simplesmente vivencia, mas não tem instrumentos para, de alguma forma, marcar, ou determinar, ou fixar, né? As intensidades pertencem a um tipo de sentimento, né? Essas intensidades como amor, alegria, tristeza, dor e tudo isso, né? Elas fazem parte do campo das intensidades e estas não se deixam mensurar, elas são sentidas, elas são apreciadas dentro de um contexto que ele chama de duração, ou duração plena. O que o Bergson entende por duração? De fato, nós temos uma relação com o tempo que é uma relação intensiva. O tempo para nós não é o tempo dos relógios, o tempo para nós não é o tempo do calendário, né? O tempo do relógio é um tempo que para matemáticos e físicos é um tempo igual, né? Os minutos são iguais, os segundos são iguais, são apenas frações do dia, né? O dia tem frações que são as horas, e as horas têm frações que são os minutos, e os minutos frações que são os segundos, né? Para os físicos, cada um desses trechos, né, é igual, né? Os trechos são iguais um ao outro, então você mede quanto tempo dura um fato, e o relógio está ali para marcar. O Bergson dizia o seguinte, mas isso não é a nossa relação com o tempo, né? Isto é um tempo que está no relógio, está na parede, no relógio da parede, ele está espacializado, né? Esse tempo espacializado não é o nosso tempo vivencial, não é o tempo que nós vivemos, porque nós vivemos diferentemente o tempo, né? O nosso tempo, ele é um tempo em que, dependendo de como nós o vivenciamos, ele vai mais rápido ou vai mais lento, né? Então, certos fatos que a gente participa, né, eles são tão intensos que eles duraram 1 hora, 2 horas, 3 horas, mas foram tão intensos que passaram como que se fossem apenas alguns minutos, de tão densos que foram. Então, aquela história, nem percebi o tempo passar, né? Bergson fala, esta é a nossa marcação com o tempo. O tempo para nós está relacionado ao fato, à forma como nós o vivemos, né? Da mesma maneira, também algumas coisas muito entediantes, né, muito cansativas, demoram uma eternidade para passar, apesar de terem apenas 5 minutos, né? Aí o Bergson fala, essa a nossa conotação com o tempo, né? O tempo é duração, não é essa marcação abstrata que fazem os físicos, né? O nosso tempo é um tempo de intensidade. E a nossa intensidade vivencial, ela é marcada por um contínuo, né? Nós vivemos ao mesmo tempo um contínuo entre nossa vivência, o mundo em que vivemos, o mundo externo e a realidade. Mas há um vício no pensamento, dizia o Bergson, que é o fato de que a nossa mente, ela acaba por criar separações, divisões, né? Então, algumas coisas que na verdade são um fluxo contínuo, nós retalhamos e dividimos em pedaços. Então ele diz o Bergson, por exemplo, o ser humano, ele nasce, ele vai crescendo, ele atinge a sua... ele vai pela infância, pela adolescência, pela maturidade, pela velhice. Esse tempo nosso de vida é um tempo que não tem, digamos, divisória, né? Ele é um contínuo, né? Agora, o nosso hábito é criar uma espécie de separação entre as fases, que na verdade não existe. Ele diz, nós raciocinamos como que se víssemos um filme através de cada fotograma, né? E o fotograma de um filme é uma fotografia, né? Vocês já viram uma película de cinema, vocês vão ver que são os fotogramas, um depois do outro, né? E o Bergson dizia, a nossa maneira de pensar é como se fosse um fotograma, como se cada momento da realidade fosse separado
por uma fronteira, né? Isso não é real, isso não é verdadeiro, né? Nós não pensamos assim. Na verdade, a nossa vivência ela é continuada, ela é uma coisa só. E isso significa o seguinte: o fenômeno da percepção ele é apreendido a partir de uma certa maneira da gente ver as coisas de uma vez só. Ele fala, você pode descrever uma pessoa, né? Dizer uma pessoa é um sujeito alto, magro, moreno, tem os olhos de tal cor, tem estrutura corporal tal. A gente vai fazer uma imagem dessa pessoa a partir dessa descrição. Mas o Bergson fala, mas isso não diz nada, porque quando você vê essa pessoa, aí é que você monta o conjunto, aí que você fala, puxa, agora ficou claro quem era essa pessoa, porque você até então tinha uma descrição segmentada, né, em diversas partes, e que não é a pessoa. A pessoa você só vai ter, de fato, a apreensão quando você capturar esse conjunto, né, de um só golpe, como ele fala, né. Isto é, para o Bergson, né, o que ele chama de intuição, ou método intuitivo, né. Você, pela intuição, você apreende as coisas na totalidade. Então, o Bergson foi um filósofo francês que viveu na primeira metade do século passado, né, e apresenta essa tese sobre a nossa relação com o tempo, né. Nossa relação com o tempo é uma relação integral, ela é plena, né. Todos os acontecimentos da nossa vida, eles têm força na medida em que nós o vivenciamos de uma forma completa, né. Qualquer divisão e seccionamento vai quebrar a nossa percepção. Então, se você assiste um filme, né, o filme tem que ser assistido, digamos assim, do começo ao fim, em um só golpe, para você ter toda a potencialidade expressiva desse filme, né? Se você faz cortes e separações, você vai ter, então, uma redução da força expressiva do filme, porque aí você vai ter exatamente esta diluição, né? Essa quebra, né, da questão. Bom, isto é um pequeno resumo, né, de algumas ideias principais do Bergson, né, que foi este filósofo francês que se voltou a essa questão da duração, do tempo, das intensidades, né, e do nosso mecanismo cinematográfico do pensamento, né. Daí aparece o outro pensador francês da mesma época, chamado Bachelard, que vai dizer, mas tudo bem. Só que eu acho que o Bergson se esqueceu de uma coisa, que é a importância do instante, né? A importância de certos momentos decisivos, né, em que a gente toma a decisão, ou que se chama de hora fecunda, né? Tem certas situações em que a gente tem certos lances, né, certos insights, né, certas sensações que são muito inovadoras. De repente tem uma ideia que muda a nossa concepção. Ou seja, vem o Bachelard defendendo o oposto. Não a extensão, né, de uma vivência, mas uma certa marcação, que seria esse instante, né? Dizendo, bom, o problema, a questão do Bergson é que o Bergson trabalha contextos muito amplos, né? Então, para ele, qualquer fato histórico, político, social, é como uma tela impressionista, que você não pega detalhes, mas você vai no todo. Faltaria, portanto, para o Bergson um pouco este corte vertical, né? Então, o Bachelard vai dar um exemplo. Você pega um gato que está querendo capturar um pássaro, né? O que faz o gato? O gato fica à espreita, né? Quando o pássaro quando o pássaro está distraído, o gato vai captura, né? Pega o rato, o pássaro, né? Daí ele se pergunta, então, para o Bergson analisaria todo o movimento, né, desde o começo, em que o gato vê o pássaro, até o momento em que ele captura o pássaro, como um contínuo. Mas, para ele, ao contrário, o importante seria este momento
decisivo da captura. Então, é um conflito entre esses dois pensadores. Na história de, bom, o que vale, então? Vale você pegar o conjunto, a cena, desde toda a sua extensão, ou vale você se fixar nesse momento? Aí existe um conflito, uma discussão, uma divisão, né, entre os pensadores. Aí, esse texto aqui, né, ele vai comentar que, na verdade, é preciso a gente pensar um pouco, talvez não exatamente no instante, né, porque o instante é uma coisa muito curta, né, e também não só se colocar no conjunto, mas pensar exatamente numa coisa que seria um conceito que se chama o momento. O momento não é um instante, o momento também não é toda a duração do acontecimento, mas o momento pode ser, digamos, dilatado e estendido, né? Eu cito uma frase do Sêneca. Sêneca, vocês sabem, foi aquele pensador lá da Roma Antiga, que dizia: pequena é a parte da vida que de fato vivemos. Né? O Sêneca era um filósofo, né, que se incomodava muito com a nossa relação com a vida. Né? Como é a vida que de fato vivemos? Né? Onde está a parte mais, digamos assim, importante da nossa vida? Né? Sêneca dizia, não é no conjunto geral de nossa rotina, né? Mas é no fato de que nós, alguns momentos são muito decisivos e nós temos que nos centrar nesses momentos. Né? É o que dizia também Marco Aurélio. Marco Aurélio era um pensador, foi imperador romano, e era também filósofo. E é um filósofo do mesmo estilo do Sêneca, né? Um filósofo existencial. Marco Aurélio dizia, a única vida possível é a que vivemos neste exato momento, neste presente. Né? Mas o presente do Marco Aurélio é um presente assim, o que ele quer dizer nesse presente é de um presente que deve ser, digamos assim, explorado em sua plenitude no momento em que nós estamos ali, ou seja, nos centrando naquela cena, vivenciando a cena, estando presentes ali. Eles, tanto o Sêneca quanto o Marco Aurélio, faziam uma crítica aos tipos de existência, que é uma existência muito flutuante, né? Muito assim, de passagem, né? Que é muito comum hoje em dia, inclusive, né? De nós estarmos em certos acontecimentos e não estarmos presentes de fato, né? A gente está ali, mas está ligado em outras coisas, está pensando nisso, está pensando em outras coisas e não está ali naqueles instantes. Então, o texto do Sêneca é interessante porque ele se preocupa muito, né, com essa questão, mas afinal de contas, o que é viver? Né? Viver é isso, é ficar realmente atravessando momentos ou circunstâncias muito diferenciadas sem estar presente em nenhuma delas, ou, ao contrário, é a gente estar ali naquele momento, se dedicando àquele momento, né? Ouvindo, vendo, sentindo, pondo em função todos os nossos órgãos do sentido. Né? Então, essa questão Sêneca de Marco Aurélio, vamos talvez dar uma resposta para a oposição entre o Bergson e o Bachelard, para dizer o seguinte: sim, é importante o momento, né? Mas o momento não é só um instante. O momento é este estar ali, né? No acontecimento, como ele se dá para nós e como a coisa efetivamente para nós tem intensidade, força e importância. Né? Isto eles dois, né, eu considero Sêneca, o Marco Aurélio, mas alguns pensadores da época helenística, né, que é a época posterior aos grandes pensadores, os primeiros pensadores de uma filosofia existencial. Né?
que se preocupa um pouco com a nossa atuação no mundo, né? Com a nossa existência no mundo, é também chamada filosofia ética ou moral. Bom, isso também fez parte do resumo. E ainda dois autores eu também recordaria para a gente meio que se lembrar e nivelar todos aqui presentes com o que já foi produzido nesse texto que está aí na tela. Os dois autores são o Michel Serres e o Roland Barthes. O Michel Serres, ele escreveu um livro chamado Os Cinco Sentidos. E no livro Os Cinco Sentidos ele faz um estudo sobre esse nosso potencial que tem os cinco sentidos e que, de certa maneira, é um pouco hoje desprezado. Os cinco sentidos, para o Michel Serres, são, digamos assim, aquilo que marca um pouco isso que eu estava falando agora há pouco sobre o Sêneca, né? Sobre o fato de que nós precisamos recuperar o potencial de vivência, de percepção dos nossos sentidos. Serres, nesse livro, ele batalha, ele se esforça para demonstrar que nossos sentidos estão atrofiados em muitos aspectos, né? A audição, né? O tátil, né? E que é preciso recuperá-los, né? E aí ele vai contar em cada capítulo do livro uma história sobre um dos sentidos, né? Sempre dizendo que ele está valorizando o corpo em oposição aos equipamentos eletrônicos, né? O corpo é talvez a nossa única dimensão que não foi, ou que não é totalmente ainda, digamos assim, ocupada, né? pelos equipamentos eletrônicos, ou seja, é aquilo que ainda constitui uma diferença em relação ao uso dos equipamentos eletrônicos. Ele vai dizer, ele vai apostar mais no corpo, ele vai apostar mais no silêncio, em vez do que ele chama de algazarra, ou do fluxo alucinante de imagens, né, dessa coisa que nos acomete, né, na vida cotidiana e que nos provoca tantos distúrbios, né? Então ele vai apostar mais no silêncio e vai apostar mais na penumbra em vez da luz, né? Então é tudo o oposto do que é o cotidiano, a nossa vida atual, né? Que é uma vida dos todos os aparelhos eletrônicos, de toda essa algazarra, de todo esse barulho, de toda essa inundação de sons, imagens, tudo isso, e da luz, né? Bom, e ele vai justificar isso dizendo, bom, o problema, o Ocidente, na verdade, sempre investiu muito na visão, mas o Oriente, ao contrário, investiu sempre muito na audição, né? Na capacidade de ouvir, né? Então, isso seria já um divisor de águas. Bom, aí ele vai começar o livro, e o livro dele é cheio de histórias muito interessantes e muito incomuns aqui na academia. Ele não conta, não faz teoria, né? Ele, na verdade, ele traz relatos, vivências, comentários da antiguidade grega e romana e joga para o presente. Então ele vai contar uma primeira história, que é um conflito entre dois deuses gregos, né? Entre Hermes e Argos, né? Hermes, deus das mensagens, Deus dos relatos, Deus dos textos, né? De toda, costuma ser chamado também Deus do comércio, da comunicação, tudo isso. E Argos, o da visão, né? Argos, que também é chamado de Panoptes, né? É o Deus da visão. Ele vai dizer que esses dois deuses, na verdade, sempre entraram em conflito na civilização ocidental. E o primeiro caso que ele vai contar é um conflito entre os deuses, né? Os deuses da antiguidade grega, eles eram muito diferentes dos deuses que a gente pensa hoje, né? Por exemplo, Zeus, né? Que era o deus, talvez o principal lá.
ele era casado com Hera, né? Mas ele, ao mesmo tempo, ele era muito, digamos assim, atraído pelas ninfas, né? Então ele estava sempre atrás das ninfas, e Hera, como era sua esposa, era muito ciumenta e também tinha poderes divinos. E conta Michel Serres que, numa certa altura, então, o Zeus se atraiu muito por uma jovem chamada Io. E Hera, sabendo disso, começou a convocar o deus Argus, que é o deus da visão, para inspecionar o Zeus, né? E Zeus, então, foi apelar para Hermes, né, para a sua cobertura. Na verdade, para disfarçar um pouco a atração que ele tinha por Io, ele a transformou num bezerro. Mas aí a deusa Hera inventou uma mosca que atacava esse bezerro e espantou Io. Na verdade, essa história o Hermes também, o Serres também conta dentro de uma outra lógica, que é do jogo de xadrez. Hera se usa da torre para vigiar Zeus, a torre que vê tudo, né, que vasculha tudo ao redor. E Zeus convoca Hermes como o cavalo do jogo de xadrez, para dar o golpe na torre e conseguir bater na torre. Então existe aí esse conflito, né? Zeus está em xeque, Hera usa-se da torre e Zeus apela para o cavalo Hermes, que, através de uma flauta, a flauta Pan, ele vai adormecer a torre e conseguir, então, vencer a vigilância de Panóptes ou Argos, né? Essa é uma metáfora, claro, né, que o Serres vai usar para marcar a diferença que o Ocidente estabeleceu entre a visão e as mensagens faladas, escritas, pronunciadas e tudo isso. Ele dizia: a visão, ela distancia, né? ela atinge, né, grandes espaços, enquanto que o ruído, o ruído assedia, o ruído fecha. E daí ele vai dizer: quem venceu essa batalha no presente foi Hermes, diz aqui o Michel Serres. Por que foi Hermes? Porque o som, ele vai dizer, se impôs ao mundo, o barulho aboliu o silêncio. E abolir o silêncio, para o Serres, significa excluiu o pensar, o pensamento. Para Michel Serres, o pensamento está ligado à visão. Visão contemplativa. Visão, o termo ver, né, no grego, ele está muito ligado ao termo teoria, né? Teatro. Todos têm a mesmo tel, né? Tem a ver com o prefixo do ver. Teoria é uma forma de ver as coisas, né? Assim como teatro é uma forma de ver o espetáculo. Michel Serres, se apoiando no teatro grego, ou na mitologia grega, ele vai dizer que na nossa era predominou o barulho, o som, a linguagem, o discurso. E ele é totalmente contra esse tipo de tendência contemporânea, porque o discurso, o barulho, o som, se sobrepõe a uma coisa que ele acha mais legítimo, que é o pensar, o refletir sobre. E que ele coloca isso na questão da visão, que foi o Panóptes, né? Que foi, digamos assim, vencido pelo Hermes. E daí ele vai contar umas histórias, né? Ele vai fazer sempre uma posição entre os sentidos, audição, visão, tátil, e o que ele chama de falatório, né? Que são os discursos, né? As linguagens que as pessoas usam.
Aí ele visita um templo grego, que é um templo de Epidauro. Ele está lá, numa posição de grande reflexão, de grande assim, concentração, aí aparece um bando de turistas. Os turistas são barulhentos, os turistas são desagradáveis, os turistas fazem uma balbúrdia. E lá ele fala, pronto, acabou a minha paz, né? O momento que eu tinha para pensar é o momento que isto é ofuscado pelo barulho. Outra vez, o mesmo conflito. Daí ele fala de um outro caso, que foi o julgamento de Sócrates. Né? Sócrates foi julgado por um tribunal lá grego, e no tribunal eles condenaram. A condenação de Sócrates primeiramente foi com a palavra, e eles disseram uma coisa interessante nesta condenação, e o relato dessa condenação foi o fato de que ele não é apenas condenado pela emissão de um veredicto final, mas eles precisaram, para justificar a condenação, que as aves aprovassem. Então existem uns falcões, que existem lá no tribunal, que na verdade quando é dado o veredito, eles soltam os falcões, né? E se os falcões voam, de forma livre, então aquilo foi aprovado. Né? Então ele vai dizer, o veredito na verdade não se deu só pela palavra, mas pelo voo das aves. Né? Vamos ver a frase em que ele fala isso, aqui, para vocês perceberem essa. Se eu consigo aqui. Página 68. Que eu acho que é interessante o texto dele. Está aqui. Um pouco mais à frente, já foi a primeira ação. Então, Panoptes, Hermes de Argos. Zeus, essa é a história que eu acabei de contar. Zeus, Hermes, Sócrates é condenado pelo tribunal de Atenas. Os juízes têm o poder de matá-lo, apenas pronunciando a palavra, a sentença Sócrates adictus. Está separado, está junto, mas é separado. Depois do juízo, o pretor também tem direito à sua palavra. Do, dico, adico. Dou, digo e confirmo. Mas isso ainda não basta para legitimar a condenação e a morte de Sócrates. Nada pode ser realizado sem autorização das aves. Nini aves adixem. Falcões são liberados e voam por trás das costas do pretor, o voo das gralhas de César. Sai o pretor, entra o arúspice, o maior império do mundo, o mais longo que nossa história já conheceu, era dirigido, em última instância, pelo voo das aves. Eis a decisão mais profunda, jamais dita ou decidida em matéria de política. Bom, essa afirmação curiosa, né, do
sobre a condenação do Sócrates, está dentro dessa discussão que ele faz entre a linguagem e os atos. Né? Michel Serres, este pensador francês, é um pensador que advoga que existe uma comunicação muito expressiva e forte além da linguagem, além dos fatos da linguagem, que as pessoas se comunicam, se entendem, se falam. Digamos, ele fala apenas por fatos apenas esboçados. Né? Aí ele cita a conivência, a cumplicidade, as intuições, e ele fala das pessoas sem texto, né? O que é também eu acho muito interessante para explicar aqui na nossa teoria aqui do sensível. Do que ele aposta efetivamente a existência de um mundo independente dos homens, de um mundo fora da linguagem. Não é bem assim que o mundo estaria dentro da linguagem, que mesmo as coisas que estariam fora dela só saberíamos pela presença da linguagem. Não. Há o ilógico, o indizível, aquilo que transcende as possibilidades da fala. Por isso ele foi Epidauro em busca do silêncio. E aqui é uma frase que eu acho muito importante dele. Nem tudo pode ser dito, nem tudo pode se tratar pela fala, nem pelo todo ensinamento, pelo discurso, pois há outras coisas. Ao vinho e o pão, seu gosto tácito, seu odor, aos gestos apenas esboçados, a conivência, as cumplicidades, o que não se precisa dizer, a súplica do amor insígnido, as intuições incríveis que faiscam como raio, o encanto que perdura após uma atitude. Essa convergência de tudo ao que pode ser dito condena os tímidos, os que nem sempre têm opinião própria e não sabem o que pensam. Os pesquisadores, essa ideia de professor exclui os que não assistem à aula, os inventores, os humildes, os que hesitam e são tocados, as pessoas de espírito. Conheci tantas coisas sem texto, pessoas sem gramática, crianças sem léxico, velhos sem vocabulário, vivi tanto no estrangeiro, mudo, aterrorizado através da cortina de línguas. Teria realmente saboreado a vida se não tivesse feito mais do que ouvir ou falar. O que sei de mais precioso está encastoado em silêncio. Né? Essa passagem do livro Cinco Sentidos me parece muito marcante, né? Para dizer que, na verdade, fora da linguagem, ou seja, em atos, em atitudes, em comportamentos, né, das pessoas, há muita participação, muita fala. Isso que eu estou falando aqui do sensível está dentro desse contexto, né, de que muitas das coisas que para nós são importantes não estão no expresso, não estão naquilo que é falado de uma forma, digamos assim, marcante, ou forte, ou grandiosa, né? Mas estão nesses momentos que ele chama aqui daqueles que não têm léxico, daqueles que não têm texto, daqueles que não têm discurso, mas que estão lá. E são os mesmos, como eu falei aqui no começo, que a sociologia despreza, né? São os mesmos que as ciências sociais não consideram, porque são aquela parte assim menor, ou aquele comportamento isolado, aquela maneira muito particular de cada um viver as coisas, né? E que as ciências sociais não deveriam desprezar, mas as ciências sociais são ciências do genérico, né? Do amplo, do difuso, de uma coisa quase estatística, né? E a estatística, é claro, ela não está nem um pouco preocupada com as singularidades, como cada um pensa, né? E que é diferente de caso a caso. Então, esse texto do Michel Serres, que a gente usou no último curso, ele é muito expressivo nesse aspecto de assinalar, né, certas coisas que são importantes e que passam despercebidos pelo nosso olhar generalizante, né?
pelo nosso olhar difuso. Bom, um outro autor, talvez o autor mais importante que foi usado no curso passado, se chama François Laplantine. O Laplantine, ele é um etnólogo francês, né, que não trabalha só com etnologia, ele trabalha também com comunicação e com cultura, né? E o tema dele é explicitamente esse, né? O sensível, como o sensível aparece, né? Ou a preocupação dele é como perceber aquilo que é microscópico na nossa sociedade, né? Para ele a comunicação, as nossas sensações, o que interessa a ele são nossas sensações diante de sons, odores, gostos, do visual, do tátil, coisas que são precárias, coisas que são efêmeras, coisas que acontecem, mas às vezes precisam de um tempo de latência. De certa forma ele fala contra a filosofia e a sociologia corrente, que nós não somos somente agenciadores, né? Não somos pessoas que são movidas por um processo geral, difuso, coletivo, que para ele o diferencial está exatamente no fim dessas generalizações. Ele cita, o Laplantine vai dizer o seguinte: o interessante exatamente é o homem que não está já marcado por um certo comportamento padrão, aquele que não tem nenhuma marca. Existe um livro de um escritor alemão chamado Musil, Roberto Musil, que no Brasil foi traduzido como O Homem Sem Qualidade. A tradução está errada, né? Na verdade, o nome do livro não é O Homem Sem Qualidade. Na verdade, a tradução do livro é O Homem Sem Características. É um pouco isso que o Laplantine está buscando, o homem sem características, aquele que não está marcado, aquele que não faz parte do conjunto, e na verdade ele tem reações próprias e específicas para cada situação, né? A busca deste pensador francês, o Laplantine, é buscar no cotidiano e no ordinário aquilo que é extraordinário. Então há uma oposição, ele não está trabalhando com convicções fortes, mas com desvio, com aquilo que escapa, né? Ao invés de ele trabalhar com cores vivas, ele trabalha com tons pálidos, né? Ao invés de ele trabalhar com uma alegria esfuziante, ele trabalha com ligeiros sorrisos, né? E ele vai fazer uma distinção, por exemplo, em como os sociólogos veem a sociedade e como alguns escritores veem a sociedade. O Émile Durkheim é um dos fundadores da sociologia. Durkheim escreve os primeiros livros sobre sociologia no começo do século XX, apoiado num modelo positivista, né, de ciência. Durkheim descreve a sociedade como um todo marcado por solidariedade, por ação coletiva, e qualquer coisa que escape a isso, ele vai chamar de anomia. Para a mesma sociedade, um escritor como Proust vai descrever como funciona essa sociedade, mas marcada por outro tipo de vivência. A vivência do declínio, por exemplo, de uma classe alta, de uma aristocracia francesa, o aparecimento de uma burguesia, de um discurso político diferenciado, ou seja, ele vai se fixar em apenas alguns detalhes, né,
de uma transformação social que a sociedade francesa da época está vivendo, e vai marcar que estas são as características mais impressionantes. Laplantine fala, quando em 1895 os irmãos Lumière passaram o primeiro filme da história num café parisiense, a reação das pessoas foi de susto, né? Vocês conhecem essa história, né? As pessoas ficaram assustadas, as pessoas saíram da sala, achavam que a locomotiva ia invadir a parede, coisa assim, ou seja, estavam desacostumados à ideia de que aquilo era um filme, gente, né? E o Laplantine diz, esse tipo de reação a sociologia não captura, porque ela não investiga exatamente a dificuldade que tinham na época as pessoas de entender que aquilo era uma película, né? Que aquilo era digamos, uma representação técnica, né? de um certo fenômeno. E o Laplantine diz, os escritores eles são muito mais hábeis para trabalhar a sociedade do que os sociólogos. Exatamente porque eles constroem o social a partir desses pequenos atos, essas pequenas informações, né, de acontecimentos que para o sociólogo desaparecem porque o sociólogo vai fazer aquele mapa geral. Então ele fala, por exemplo, o Baudelaire, né, ele começa citando Baudelaire no livro Flores do Mal, mas também num outro livro chamado Splendide Paris. Não sei se vocês viram, vocês passaram por esse livro. No Splendide Paris há um ensaio chamado Família de Olhos. Baudelaire descreve como um homem que tem uma criança nos braços e um filho pequeno param diante de um café parisiense recém-inaugurado, altamente luxuoso, e ficam ali olhando esbugalhados para aquilo, né? Encantados. Nossa, como bonito, nossa, que beleza, que coisa fascinada, etc. E o Baudelaire comenta que há um personagem, né? Não sei se é ele, né? Ou se é alguém que ele inventou, que está com a mulher nesse café. E ele está ali acompanhando aquela observação dos pobres, né, no café, até um pouco comovido com aquilo. Aí a mulher vira e fala, por favor, chame o garçom, tira essa gente daqui. Uma reação bastante, digamos assim, conhecida por nós, né? De exclusão social, para a história toda. Ou seja, esse detalhe, né, uma historinha singela, né, que o Baudelaire conta no Splendide Paris, e que fala, bom, essa é a modernidade, né? A modernidade é essa coisa que passa por cima da população, né? O que foi, né, a reforma de Paris, com a construção dos grandes boulevards, né, da administração do Haussmann, né? Quando o prefeito Haussmann de Paris resolveu transformar Paris numa grande cidade só com grandes boulevards, né, aquelas avenidas, aquele negócio todo, virar uma cidade monumental, é claro que ele promoveu uma grande destruição urbana, né? Não sabe disso, porque, claro, Paris não era aquilo, e Paris destoa de todas as outras cidades antigas por não ter quase ter desaparecido totalmente o núcleo histórico original, né, que geralmente é pequeno, né? Geralmente está naqueles chamados bairros judeus, né, das cidades, que são os bairros que foram deixados de lado nas modernizações. Então, essas coisas, Laplantine fala, esses escritores, eles nos fazem ver isso, né? Isso que a história passou por cima, ignorou, negou, desapareceu, menosprezou, que são esses detalhes, né? Assim como o Simmel, né? O Georg Simmel, que foi um sociólogo alemão, um dos primeiros pensadores a comentar a sociedade industrial que estava surgindo na
Europa e na Alemanha, né? Falando dos hábitos, do consumo, da moda, do dinheiro, falando do pequeno homem, de todos esses componentes assim, microscópicos, né? De como eles estavam reagindo à modernização da Europa na época. Né? Georg Simmel, ele é o primeiro a falar disso. Hoje em dia pouca gente comenta sobre ele, mas ele está na base dessa descrição, né, de descrição assim, particularizada, né, das pessoas, de como elas vivenciam esse processo todo. Isso é muito interessante. Assim como Flaubert, né? Flaubert, quando ele escreve Madame Bovary, ele está descrevendo não só o fenômeno de uma mulher, uma esposa de um médico, que de repente resolve ter seus prazeres, suas aventuras, tudo isso, mas ele descreve a monotonia da vida urbana, da vida rural, na verdade, né? Da vida pequena, da vida sem nenhuma motivação das mulheres, ou da mulher, né? Na sociedade francesa da época. Né? Então há, digamos, uma descrição muito mais, digamos, próxima ao humano do que essas outras descrições. Né? O Laplantine trabalha muito com livros, né? Com literatura. Ele fala do Kafka, né? Kafka, que é, por excelência para ele, aquele autor em que o personagem principal é um ser absolutamente insignificante. Né? É um ser que às vezes não tem nome, às vezes é só uma letra, às vezes perde tudo, às vezes desaparece, coisa assim. Ou seja, aquele que é tragado, né, pela sociedade, ou pela máquina, né, no caso do processo, né, e que não tem, na verdade, nenhum espaço, mas é o primeiro autor que não vai se centrar nos grandes personagens, né, nos grandes empresários, ou políticos, ou artistas, mas neste sujeito pequeno, né, e vai constituir o livro, segundo o Laplantine, como uma poeira de seres insignificantes. Né, dá voz ao insignificante. Né. Ele cita também Clarice Lispector, né, como uma autora do mesmo estilo, né, que diz que a maior parte do que existe é invisível, né, e cujos personagens também são pessoas absolutamente comuns, né, sem nenhum tipo de expressão particular, mas que nos livros se tornam importantes porque espelham um pouco essas nossas pessoas ditas sem qualidades, né? Pessoas que não têm nenhum tipo de projeção especial, são pessoas absolutamente comuns, mas que são decisivas nesse livro, que, em última análise, são os que sofrem esse tipo de política, esse tipo de governo, esse tipo de situação, né? Estamos aqui, temos mais um pouquinho. Então, o Laplantine, ele defende uma comunicação do sensível oposta a um totalitarismo da sensibilidade, como ele chama, que é o que, na verdade, ecoa por toda a sociedade, aquilo que é falado em altos brados, né? Que é o gritado, o vociferado. E critica também aquilo que ele chama de obsessão ao semântico, né? Dizendo que, um pouco na linha também do Sartre, né? Que há um excesso, as pessoas buscam muito o que ele chama de ênfase no sentido, hipersensibilização, de que há na cultura um processo de contínua tentativa de produção de sentidos e falas e movimentos linguísticos e expressivos e tudo isso, e que buscam tocar diretamente as pessoas. E ele vai dizer, bom, mas essa forma de tocar as pessoas sem intermediação, sem camadas intermediárias, isso acaba
tendendo àquilo que é o mesmo discurso da pornografia. Né? O que é a pornografia? Né? É exatamente a demonstração crua, direta, né? Sem variações de um certo tipo de sexualidade. Né? E o que difere a pornografia do estético, do erótico, né? É o fato de que exatamente o discurso do erótico, ele o faz por mediações, né? Por caminhos intermediários e não explícitos. Aquele filme Lost in Translation, né? Aqui em português, isso aqui é Encontros e Desencontros, né? Vocês lembram desse filme? Né? São dois personagens que se encontram no Japão, dois americanos. Né? Ele é um ator de cinema que vai fazer uma publicidade nos Estados Unidos. Ela está acompanhando o marido, que é fotógrafo, mas que nunca aparece. Na verdade, ela está sempre sozinha. E eles estão num hotel. E no hotel eles meio que juntam a sua solidão. Né? A solidão, cada um está só. Né? E, na verdade, eles saem para suas atividades, coisa e tal. E dali não surge nenhum romance propriamente dito. Né? A única coisa que ocorre de curioso é que eles estão, por acaso, num dos apartamentos, não sei se é dele ou se é dela, e estão conversando sobre os Estados Unidos, sobre a vida, sobre problemas, coisa e tal, e estão lado a lado numa cama. E depois de uma longa conversa, o que acontece é que eles se tocam no pé, me parece. Né? E aí a cena corta e muda para outra coisa. Uma pessoa fala, essa foi a cena mais erótica de toda a história do cinema. Porque é que tá, né? Você está acostumado a um certo modelo, né? Uma certa forma explícita, às vezes até pornográfica, de apresentar cenas de sexualidade no cinema. E de repente a alusão, né? Uma coisa indireta, uma coisa que tem essa mediação múltipla, ela provoca, né? Acaba provocando muito mais, digamos, o efeito plástico, né? Do erotismo, né? Do que o que seria essa que ele chama de obsessão do semântico. Né? A obsessão de explícito, né? De você mostrar, de você declarar, de você deixar a coisa clara que, segundo Lapantini, isso meio que desaparece porque está dentro de um código que é o código do pornográfico. Né? E o código do pornográfico é um código literal, né? Sem nenhuma mediação, sem nenhum tipo de construção simbólica ali em torno daquilo, mas é o direto. E é isso o que marca esta diferença, né, de comportamento. Bom, vocês têm... Está indo bem? Como é que está? O que vocês... Está bem. Ok. Tá. Agora eu iniciaria uma segunda parte desse texto, né, que o texto fala na página inicial. A gente consegue aqui voltar. No que se propõe nesse texto aqui básico do curso, é aqui, né? Acolher, ponto 1, vivenciar e fazer sentir. Né? Por que essa diferença? Né? Acolher significa, é uma metáfora para falar da comunicação. Né? Comunicação como o processo do acolher. Acolher
o estranho, o novo, aquilo que surge para nós, né, como uma metáfora da comunicação. Se vocês se lembram, quando eu falei do Merleau-Ponty, na semana passada eu falei, Merleau-Ponty constrói o seu conceito de percepção a partir do filósofo alemão Martin Heidegger, né? O Martin Heidegger, para ele tem um conceito de percepção, significa perceber é deixar o existente vir ao encontro. Deixar com que a coisa venha a nosso encontro. Deixar com que aquilo que é estranho venha a nosso encontro. Assim eu posso comunicar ou ser comunicado. Se eu não permito que isto venha ao meu encontro, não há comunicação alguma, né? Eu estarei sempre fechado à comunicabilidade. E para o Heidegger, acontecimento comunicacional, ou acontecimento, é quando a coisa externa, outra, se desoculta. O outro se desoculta. Então, ocorre ali um acontecimento, ou seja, essa temporalização. É isto que está no contexto aqui do que eu chamo como acolher. Comunicar é acolher, né? Comunicar é abrir-se ao outro, é abrir-se àquilo que é estranho, novo, diferente, incomum, né? Quando eu acolho isto, né? Quando eu absorvo isto, então eu permito que haja, né, que surja a comunicação. Mas também não é só isso, tem o vivenciar e fazer sentir, que é a parte 2. Nessa parte 2, o que se trata é de construir ou de propor um modelo para estudar, pesquisar a comunicação, né? E para estudar a comunicação, então, primeiro, vivenciar, né? Então eu vou expor agora, mais adiante, então uma segunda parte de que se preocupa essa disciplina, que é como estudar isso, né? Como desenvolver esse tema em termos assim de um trabalho de pesquisa, investigação, trabalho acadêmico, que na verdade é o que move, né, praticamente todos que participam aqui do curso, né? O processo do acolher. E por fim, fazer sentir é uma etapa decorrente dessa segunda etapa, que significa relatar como que o outro pode participar daquilo que eu estou descrevendo, né? Como que o outro pode incorporar aquilo que eu apresentei como fenômeno comunicacional na minha pesquisa. Então, acolher, eu vivencio uma situação de comunicação, vivencio, ou seja, acolher significa eu me abro, né, uma situação de comunicação, eu vivencio essa comunicação e eu transformo essa minha vivência em um documento, em um texto, em um relato, que aí então vai justificar o fato de ser isso como uma pesquisa comunicacional, né? Esses são os 3 momentos aqui da disciplina que eu vou trabalhar na sequência. Tá? Então acho que a gente pode fazer o nosso intervalo agora, né? Para que depois a gente avance mais um pouco neste procedimento. Certo? Então, hoje nós temos ainda essa aula de revisão, e a partir da próxima aula a gente já vai entrar nos textos novos, né? Com a discussão, a apresentação da questão do afeto em Spinoza, né? E depois vamos
vindo outra vez com alguns autores que falam da comunicação, ou da percepção, ou da estética, segundo o nosso roteiro de aula. Esqueci de passar aqui, há uma lista que vocês devem assinar. Certo?